A intenção de voto para prefeito das cidades da Baixada Santista. E isso faltando praticamente um mês para as eleições municipais. Nos estúdios, comigo, eu recebo o colunista do portal BS9, o Sandro Tadeu, que está com a gente aqui. Muito bom dia. Olá, bom dia, João. Bom dia a todos os internautas e telespectadores. Está com a gente também o analista do Instituto Badra, Maurício Juvenal. Bom dia. Oi, bom dia a todos. Um prazer estar aqui. Feliz de estar aqui. Feliz da gente estar entrando aí na reta final. Olha, a pesquisa Badra foi realizada entre os dias 2 e 6 de setembro. Ouviu 1.060 moradores eleitores com mais de 16 anos ou mais, nos 9 municípios. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais, para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%. Em cada um dos levantamentos. E todas essas pesquisas estão registradas no TSE. Antes da gente começar com os resultados, Maurício, eu queria que você explicasse para o telespectador de casa como é feita a pesquisa no Instituto Badra. Bacana. Na verdade, não só no Instituto Badra, a gente espera aqui em todos, né? Sempre lembrar, João, acho que importantíssima a tua pergunta, bacana, a gente tem um negócio que a gente chama de universo, que é o conjunto do eleitorado. Então, se a gente pegasse uma cidade como exemplo, lá Mongaguá tem 60 mil eleitores, por exemplo. Desses 60 mil eleitores, 55% gênero feminino, 45% gênero masculino. Faixa de idade, dos 16 aos 24, 15%. Dos 25 aos 49, 30%. Mais de 60, 80%. Escolaridade, 20% tem ensino médio, 30% tem ensino fundamental. Quando a gente define o tamanho da amostra, no caso da Badra, 1.060 eleitores, esses 1.060 eleitores vão ter 55% do sexo feminino, 45% do sexo masculino. Ou seja, a gente reproduz na amostra, a proporção, o percentual presente no universo que é o eleitorado. Por que as pesquisas acertam? Exatamente porque a gente pega uma amostra que é representativa do universo. Se eu fizer o contrário, eu entrevisto 80% de mulheres e só 20% de homens, vai dar desvio. Então a gente segue a proporção, daí a importância de dar certo. Um detalhe adicional, se a gente estivesse fazendo pesquisa de avaliação da administração, era fundamental que a georreferência bairro fosse seguida. O cara que mora na zona noroeste, por vezes não tem a mesma infraestrutura urbana que o cara que mora na ponta da praia. Tá. Quando a gente fala em intenção de voto, mais vale o perfil do eleitor, o que é perfil? Gênero, faixa etária, renda e escolaridade, do que o local de residência. Esse é o fator determinante para que as pesquisas acertem. Então, tá bom. Dito isso, explicado para você de casa, para entender como é feita a pesquisa, vamos mostrar então os resultados de mais uma pesquisa do Instituto Badra. Enche a tela, por favor, vamos ver já a primeira tela. Cenário 1, estimulada. A gente está falando da cidade de Peruíbe. O Gilson Bargieri tem 40,7% de intenção de votos. O Felipe Bernardo vem com 27,5%, Emer com 12,3%, e o doutor Bruno, médico, o doutor Bruno, com 3,6%. Ninguém, nulo, branco, 7,4%. Não souberam dizer 8,4%. Maurício. Bom, Peruíbe, né, ponta extrema nossa do litoral sul, considerando a região da Baixada Santista, a eleição, estamos há 30 dias do pleito, vai caminhando fortemente aí na direção do ex-prefeito Gilson Bargieri. Mas vamos lembrar, é uma campanha de tiro curto, as campanhas estão começando a pegar o tom agora e não sei se estrategicamente ou não, se o atual prefeito Luiz Maurício não demorou para decidir o candidato. Por um lado, se divulga antes, a base racha. Se deixa para cima da hora, por vezes não há tempo de fazer com que o candidato cresça. A verdade é que é ter 30 dias aí para tentar reverter 13 pontos de diferença. Significativo, só tem 8% de eleitores indecisos. Ou seja, para o Felipe Bernardo, não cabe apenas conquistar o indeciso, mas tirar voto de outros candidatos para que possa, quem sabe, aí superar o candidato Gilson Bargieri na decisão. Sandro?
O que chama atenção, João, é que quando nessa nova rodada de pesquisas, o Gilson Bargieri é o candidato que mais teve crescimento percentual. Ele teve 10 pontos percentual de crescimento em relação à pesquisa que a gente teve aqui no início do mês comentando, né? Quando ainda não havia terminado a finalização de quem seria de fato candidato. Então, isso chama bastante atenção. E no caso, até como o Maurício comentou, do Felipe Bernardo, também teve esse impasse aí para a decisão de quem era o candidato, também causou um certo racha. Tanto é que o atual vice-prefeito, o André de Paula, que era apontado por muitos como candidato, como candidato natural à sucessão, acabou não sendo indicado e acabou apoiando a candidatura do Emer. Isso criou também um certo burburinho ali nos bastidores. Com certeza. Vamos a mais uma tela, então, da Pesquisa Badra, para você de casa acompanhando ao vivo aqui na Tati Band Litoral os resultados. Agora nós temos intenção de votos para... Vai ser o vereador ou vai ser a ação prioritária? Ação prioritária? Ah, é? Tá. Então acerta aí a tela. Vamos lá. Intenção de votos para os vereadores da cidade de Peruíbe. Vamos começar pelos vereadores, então. Adilson, da Taxvan, 2,1%. O Rafael Vitor tem 1,4%. A Vivian Martinez com 1,3%. O Dr. Fernando Uraguchi tem 1,3%. A Adriana Lima, 1,2%. Depois vem o Arthur Catuaba, com 1,1%. Wagner do Judô, 1%. Serginho Fonseca, Tony Matos, 0,9%, também 0,9%, Biga Silva. Outros, 33,1%. Branco, nulo, ninguém, 17%. E não souberam dizer 37,8%. Sandro. Bom, desses números a gente vê aí que alguns deles são vereadores e estão buscando a reeleição, e também o que a gente percebe é que como a campanha já está na rua, João, o índice de indecisos também caiu bastante. Na última pesquisa era em torno de 60%, caiu para 40%, e é uma dúvida muito grande, né? Porque são muitos candidatos a vereadores, são cerca de 200, então é difícil tomar essa decisão. Agora sim, vamos à tela das prioridades das cidades, que é uma novidade nesta rodada da Pesquisa Badra, para você da TV Tati Band Litoral acompanhando. Vamos lá? Ação prioritária, então, nas cidades de Peruíbe. A gente tem ali o tema acesso aos serviços de saúde, 57,6%. Melhorar a segurança pública, 11,1%. Promover geração de emprego e renda, 10,5%. O combate às enchentes e alagamentos, 7,4%. Redução da população de pessoas em situação de rua, 4,9%. Melhorar o transporte coletivo, 4,4%, na verdade. E aí não souberam dizer 4,6%. Essas são ações prioritárias na cidade de Peruíbe, né, Maurício? Exatamente. O pedido da TV Tati Band para essa rodada, reiterando seu compromisso com a população, foi que a gente desse voz ao eleitorado no sentido de que eles começassem a indicar que assunto prioritariamente os prefeitos devem tratar a partir de 2025. E aí a gente vê, está claro, que o eleitor de Peruíbe pede por um acesso, por um sistema de rede de saúde municipal mais eficiente. Muito bem. Vamos partir para mais uma cidade, então, ao vivo, neste 7 de setembro, sábado, aqui na TV Tati Band Litoral. Próxima tela agora, a cidade é Itanhaém, cenário 1 estimulado, a intenção de voto para prefeito na cidade de Itanhaém. O Marco Aurélio vem com 30,8%, Tiago Cervantes, 20,7%. Forcel, 11,2%, Silvinho Investigador, 8,9%, e a professora Poliana Nascimento, 7,8%. Branco nulo, ninguém, 9,7%. Não souberam dizer 10,9%, Maurício. Bom, um cenário que vai se repetindo, parece números consolidados. Óbvio que a gente tem ainda 30 dias para a campanha, né? 30 dias de campanha, efetivamente, 25 dias, mas muito parecido com o número anterior e que mostra aí uma certa estabilização dos candidatos. Veja, pouco espaço para conquistar indeciso, e a gente esperava nessa pesquisa talvez um comportamento diferente do ex-prefeito Forcel, que surgiu com força, mas que na verdade acabou dividindo ali, herdou um pouco do patrimônio eleitoral que era da Cris Forcel, tirou um pouco de voto do Silvinho Investigador, mas também não conseguiu ameaçar a posição hoje de Tiago Cervantes e de Marco Aurélio.
E aí, Sandro? Em relação às novidades, como o Maurício citou, é um cenário muito parecido, tanto é que o único candidato que apresentou um aumento percentual acima da margem de erro foi justamente da professora Poliana, que até então, na última pesquisa, ainda não tinha a candidatura oficializada, né, e realmente foi o fator novo, né? Assim como o Silvinho apareceu muito bem, o Forcel, então acho que esse caráter da novidade é que ajuda a explicar esse aumento percentual das intenções de voto nela. Muito bem, a gente continua na cidade de Itanhaém. Vamos à próxima tela então agora, são os vereadores da cidade, pode encher a tela por favor. Vamos lá, intenção de votos para vereadores. O Bibão vem com 2,3%. O Naldo Bodeguida vem com 2,2%. Aí tem o Lucas Abase com 1,9%. Leandro Mancha, 1,5%. Bill Gomes, 1,4%. Luciano Viana tem 1,4% também. Zequinha, 1,2%. Arlindo Martins, 1,2% também. Alex Oliveira, 1 ponto. Seguido de Rui Santos, também 1 ponto. Outros, 33,1%. Branco nulo ninguém, 12,7%. Não souberam falar sobre esta intenção de voto, 40,1%. Maurício, olha aí os vereadores. Olha, acho que mais do que comentar o resultado em si, os números estão aí na tela. Sempre lembrar, não existe pesquisa para eleição proporcional. O sistema eleitoral brasileiro impede isso. Vamos lembrar que nem sempre o mais bem votado consegue se eleger. Então vamos lá, a gente tem um vereador lá de Itanhaém, um candidato a vereador em Itanhaém que conquistou 10 mil votos, mas não conseguiu o partido dele fazer uma cadeira, ele não vai se eleger. Então, é aquela história do que a gente fala do coeficiente eleitoral. Isso. O que é importante destacar, numa pesquisa espontânea como essa, quem é lembrado por pelo menos 1% do eleitorado, espontaneamente, tende a ter uma votação significativa com grandes chances de se eleger. Muito bem. Vamos às prioridades da cidade também, ouvido aí pelos 1.060 moradores eleitores na cidade de Itanhaém. Vamos à tela, por favor. Agora você já confere também conosco a ação prioritária na cidade de Itanhaém. Acesso à saúde, 56,1%. Promover a geração de emprego e renda, 16,3%. Melhorar a segurança pública, 10,8%. Transporte público, melhorar o transporte público, 6,4%. Combate a enchentes e alagamentos, 6,2%. Redução da população em situação de rua, 2,9%. E não souberam dizer 1,3%, Sandro. Saúde de novo. De novo, né? E mostra, de fato, que os prefeitos têm uma lição de casa, né? De uma forma geral, que é ter um olhar mais voltado para a área da saúde. Mas me chamou bastante a atenção a questão de geração de emprego e renda, o que mostra, de fato, que a população quer trabalhar mais perto de casa, né? Porque muitas vezes a pessoa que mora no litoral sul tem que se deslocar para outra cidade, para Santos, Praia Grande. Então, eu acho que também fica um recado aí importante para o próximo prefeito pensar em estímulos para a criação de novas frentes de trabalho e emprego na cidade. Com certeza, né? A gente está ao vivo aqui nos estúdios Tati Band Litoral. Vamos a mais uma cidade, mais resultados da pesquisa Badra, intenção de voto para prefeito, também vereadores nas cidades da Baixada Santista. A tela está aí para você. Agora a cidade é Mongaguá. Neste cenário estimulado, a gente tem Paulinho com 35,8% em Mongaguá. O Rodrigo Casabranca tem 30,7%, Rafael Redó tem 14,7% e a doutora Márcia de Mongaguá tem 1,9%. Branco nulo, ninguém, 7%. Não souberam opinar, 9,9%. Maurício. Bom, também é importante destacar, veja que eu estou comentando menos os resultados, mas dando alguns aspectos importantes do ponto de vista legal, né? Essa é a primeira rodada de pesquisas após o registro das candidaturas. Então, quem nos assiste, que é mais atento, vai perceber que até alguns nomes mudaram por conta de como o registro da candidatura foi feito. Uma eleição indefinida em Mongaguá, o que fica claro é o descolamento dos dois primeiros candidatos em relação ao candidato do atual prefeito, né? O Rafael Redó é apadrinhado político aí pelo Márcio Cabeça, o que mostra também aí que a administração não vai bem. E eleição aberta, eu diria que das 9 cidades que a gente pesquisou, nós estamos ali no limite da margem de erro, né? No limite máximo da margem de erro. A estratégia de campanha vai ser decisiva nesse momento para a gente saber, então, no dia 6 e 7 de outubro, quem vai governar Mongaguá a partir de 2025. Vamos agora à tela de vereadores da cidade de Mongaguá, para você que mora na cidade em especial. Enche a tela, por favor, vamos aos resultados em relação à pesquisa para vereadores. Cidade é Mongaguá, intenção de votos para vereadores. O Diego Domingues tem 3,2%, Zé Pedro 2,6%, o Pelé da Cachoeira
tem 1,6%, do Primos 1,2%, Renatinho da Saúde 1,1%, Rodrigo Rodrigues 1%, seguido da Giovana Lima e seguido do doutor Edilson. Todos esses três, aliás, o Murilo também se abra com 1%, esses últimos 4 que eu falei. Outros 30,6%, branco nulo ninguém 11,5%, não souberam dizer 44,2%, né, Maurício? Eu acho que o Sandro talvez queira comentar um pouquinho da intenção de voto para prefeito, vereadores. né? Não, para prefeito a gente acabou pulando. Né? Não, sem problema. E a gente mostra assim, esse cenário mais polarizado entre esses dois nomes, o Paulinho e o Rodrigo Casabranca, que o Rodrigo ele vem numa ascensão. Quando a gente pega essa série histórica aqui da Badra, ele vem crescendo e o Paulinho vem se mantendo na liderança, que é natural por ter sido ex-prefeito, né? E em relação aos vereadores, a gente vê o Diego Domingues bem colocado aí nessa pesquisa de intenção de voto, e o que chama atenção é ter uma mulher ali entre os nomes mais citados, que eu acho que já faz uns 20 anos, talvez o Maurício possa confirmar, mas há muito tempo que a gente não vê uma mulher no Legislativo de Mongaguá. Verdade. Vereadores agora. Não acho que esse é um bom destaque, acho que a gente pode até passar. Já pode ir para as prioridades? Cidade, né? Então vamos lá para as prioridades agora, aqui na nossa pesquisa Badra, hoje, intenção de votos nas cidades da Baixada Santista. Agora sim, na tela para você, as prioridades. Acesso a serviço de saúde, mais uma vez, 50,7%. Combate a enchente e alagamentos, 15,5%. Promover a geração de emprego e renda, 12,2%. Melhorar segurança pública, 8,8%. Melhorar transporte coletivo, 4,3%. Redução da população em situação de rua, 3,2%. Não souberam dizer, 5,3%. Pegar um gancho aqui na fala rapidinho do Sandro, a última mulher vereadora em Mongaguá foi a Lena, no mandato do ex-prefeito Jacó Colquidian, na prefeitura, de 96 a 2020. Ou seja, há 24 anos a gente não tem uma mulher no legislativo de Mongaguá. Saudade da Lena, que era uma grande parlamentar. Acho que é importante destacar esses números, sobretudo, né, de novo, Saúde. E aí revelar de modo antecipado. Nas 9 cidades, o acesso a serviço de saúde continua sendo o grande pleito dos eleitores da região. Mais do que nunca, e aí fica um recado ao governador Tarcísio, fica um recado aos prefeitos, ou o consórcio regional funciona, ou acaba com a AGEM, com o Condesb, porque não faz sentido que o principal problema, depois de tanto tempo, não tenha uma solução. É verdade. A gente passa agora para mais uma cidade aqui, neste ao vivo, o Tati Cidade Especial Eleições 2024. Agora a cidade é Cubatão. Aqui é o cenário estimulado, vamos lá, a pesquisa Badra. O César tem 33,5% de intenção de voto. O Rodrigo Alemão vem com 20,2%, o Dr. Paiva 12,2%, Toninho Vieira 8%, o Carlos de Freitas 1%, branco nulo ninguém 11,3%. Não souberam dizer 13,7%. Sandro. Bom, a gente mostra um cenário de estabilidade quando a gente compara com a última pesquisa. Mostra novamente esse cenário do César na dianteira, com um patamar um pouco inferior o Rodrigo Alemão, e mostra de fato que se houvesse uma unidade da oposição, que a gente sabe que é difícil, né, João, por conta de uma série de motivos, mas talvez a história da eleição pudesse ser um pouco diferente. Maurício? Não, parece significativo dizer, e aí vai estar no site da Badra, à disposição de todo mundo, badracomunicacão.com.br, o caderno completo. Quando a gente faz análise da rejeição, a gente vê que de fato é um cenário consolidado. O candidato de oposição, Rodrigo Alemão, atingiu esse teto de 20%, 2 em cada 10 eleitores, mas não consegue furar, não consegue avançar para além disso. Está disputando contra a máquina, que chegou aí a 33%. Tende a fechar essa eleição com a vitória do César, sim, com algo entre 8 e 10 pontos de diferença. Veja que é o primeiro comentário que eu faço, não é previsão, política não é uma equação, não é uma ciência exata, mas a gente olhando os números da pesquisa por dentro, tende a ser um resultado que fecha aí em favor do César na casa dos 8 a 10%. Eu faço um break agora ou continuo com o vereador? Termina essa break? Termina? Então tá bom. Então vamos terminar aqui a cidade de Cubatão. Vamos aos vereadores da cidade de Cubatão agora. Troca a tela, por favor. Vamos ver agora a cidade de Cubatão, os vereadores da cidade de Cubatão. Vamos lá. Vamos lá. Kleber do Cavaco, 3,3%. Topete, 2,3%. Adriana do Social tem 1,8%. Guilherme Amaral, 1,5%. Naldinho tem 1,3%. O Edilson Mota tem 1,3% também. Afonsinho, 1,2%.
Xuxa também 1,2%, assim como o Ronaldo da comissão. E 1,1% vem com Tinho, outros 40,4%. Branco, nulo, ninguém, 7,3%. Não souberam opinar, 36,1%, né, Sandro? E o que a gente vê por esses nomes é que a maioria deles faz parte da coligação capitaneada aí pelo César, né? O que mostra, de fato, confirmando esse número, a vitória dele, ele vai ter uma ampla maioria na Câmara, né? O que dá uma margem confortável aí para administrar a cidade. Muito bem. Agora vamos saber as prioridades da cidade de Cubatão, que também os eleitores foram ouvidos nesta pesquisa Badra. Vamos encher a tela, você vai acompanhar também aí em casa os resultados. Olha só, ação prioritária na cidade de Cubatão. Como disse já o Maurício, que todas elas vão ter em primeiro lugar o acesso a serviço de saúde. Em Cubatão, 50,3%. Combate a enchente e alagamentos, 12,4%. Melhorar a segurança pública, 12,1%. Promover a geração de emprego e renda, 10,5%. Melhorar transporte público, 8,4%. Redução da população em situação de rua, 4,5%. E aí não souberam dizer 1,8%, né, Maurício? Eu acabei recebendo aqui uma notícia de última hora, de uma contestação, né, em relação a Bertioga. Não fomos notificados ainda a Badra. Me parece que ele rapidamente, então vou pedir no intervalo, vou me ater mais. Parece que o candidato Matheus Rodrigues, que aparece em segundo lugar na pesquisa, questionou a metodologia e o juiz eleitoral corretamente concedeu uma liminar para que a Badra apresente seus argumentos. Eu nem sabia, não tenho teor, não tem dados nenhum a mais, não havíamos sido notificados até o momento. Aliás, também não fui, parece que eles mandaram para a Band essa notificação, nenhum problema, a Badra vai apresentar as informações que o juiz vem a pedir. Esse é um processo extremamente normal, por vezes se concede liminar, há de cautela para que a empresa explique. Eu preciso ver qual é o motivo que o Matheus Rodrigues pleiteia, aparece em segundo lugar, sempre que não está em primeiro reclama, às vezes até quem está em primeiro reclama também, mas apenas para deixar claro aqui que vamos cumprir a decisão, uma pena que a gente já apresentou a liminar. Veja, é importante só destacar, tem 5 dias, a partir do momento do registro, os candidatos têm 5 dias para contestar o pedido de registro, né? Provavelmente entrou na última hora, porque a Badra não foi notificada, pelo menos até o início do programa não tinha sido notificada, e aí a gente apresentou, óbvio que a partir de agora, a gente sempre respeita a decisão judicial, vamos analisar o caso, né, e vamos responder ao juízo corretamente. Então vamos fazer o seguinte, os convidados aqui do estúdio, vamos fazer um rápido intervalo comercial para na volta a gente dar continuidade então aos resultados desta pesquisa Badra, intenção de voto prefeitos e também vereadores nas cidades da Baixada Santista. Rapidinho a gente volta. Já estamos de volta com o nosso especial Tati Cidade Eleições 2024, aqui mostrando resultados com exclusividade do Instituto Badra para a intenção de votos em prefeitos e vereadores das cidades da Baixada Santista. Ô Maurício, a gente saiu do break, você tinha falado algo sobre Bertioga, eu queria que você reforçasse então a sua palavra agora em relação à cidade. Até pedir desculpa para quem nos assiste, repetindo, a gente não sabia do que se tratava, entrou uma decisão agora em caráter liminar, ou seja, em caráter precário, pleiteado pelo candidato Matheus Rodrigues. Candidato, aliás, que o pai persegue entrevistador da Badra no caminho. Nós temos vídeo disso, né? Por várias vezes o pai do candidato Matheus Rodrigues perseguiu o entrevistador da Badra lá no campo. Mas isso para mim não discute. Eu respeito a decisão da Justiça, suspendendo a liminar, no que pese a Badra não ter sido citada ainda. Chegou uma comunicação aqui à Band e por respeito à Band, a quem nos assiste e à Justiça, e não ao Matheus Rodrigues, a gente não vai apresentar o resultado. Agora, sabendo que há uma decisão, o mínimo que a gente tem que fazer é isso. Não entendi a motivação, eu preciso ler com calma. Me parece que ele argumenta que a gente não apresenta o plano por bairro, algo que a Justiça determina que a gente o faça até um dia depois dos resultados, pode ser juntado até um dia depois. A decisão do juiz não é condenando a Badra a nada, uma decisão em caráter liminar, para que a Badra apresente as razões e os motivos, então haverá uma decisão
não só do juiz da zona eleitoral, como com manifestação do Ministério Público Eleitoral. Por respeito ao eleitor, por respeito à Band, por respeito ao processo eleitoral, mas sobretudo à Justiça Eleitoral, nós não vamos apresentar o resultado, até porque também merece uma melhor análise minha. Li aqui rapidamente qual foi a decisão e uma vez, ainda que não oficialmente citado, acho que a gente precisa respeitar. Chegou o documento aqui, a gente espera que não seja fake news, né? A gente espera, porque quem persegue entrevistador na rua, não seria difícil, a gente espera que esse seja um documento verdadeiro, de novo, porque não chegou a Badra, chegou a Band, vamos torcer, né, Matheus Rodrigues, para ser um documento verdadeiro, e aí então a gente oportunamente divulga esse resultado, se a Justiça Eleitoral entender por bem liberar. Me desculpe um pouco do nervosismo, fomos pego de surpresa, mas é algo extremamente normal que candidatos tentem impugnar pesquisas. E veja, é um comportamento padrão de sempre de quem não está na frente. É engraçado isso. A pesquisa de verdade acontece no dia 6 de outubro. Lá nós vamos ver, Matheus, você tem razão, se o problema é bairro ou se o problema é campanha. E nós estamos ao vivo neste 7 de setembro, aqui nos estúdios Tati Band Litoral. Por isso, então, essa questão de falar, informar você, telespectador, exatamente do que está acontecendo ao vivo, para você também ficar a par do que está acontecendo. A gente vai seguir com as demais cidades, então, feita aí a pesquisa pelo Instituto Badra de Comunicação. Vamos ver outras cidades, resultados, intenção de voto para prefeitos e também vereadores. Pode encher a tela, a próxima cidade, por favor. A cidade é Guarujá. A gente tem aqui, então, um cenário 1 estimulado. O Farid Mad tem 37,9% de intenção de voto, Nicolás tem 17,2%, Rafael Vitiello tem 12,2%, Thaís Margarido 3,2%, aí a gente tem o Pepe da City com 3,1%, vem o Cláudio Fernando com 2,7%, Coronel, o PM Rogério tem 1,4%, o Sidney Aranha com 1,1%, Zé Manuel, 0,4%. Branco nulo, ninguém, 9,5%. Não souberam dizer, 11,2%. Sandro. Bom, é um cenário muito semelhante ao das pesquisas anteriores e a diferença é que o Farid ele vem de uma forma gradual, vem perdendo intenções de voto, que eu acho que é até natural, viu, João? Primeiro porque o Farid meio que nadava de braçada ali, por ser o nome mais conhecido, e a gente começou agora a campanha eleitoral, agora que as pessoas estão sabendo quem são os candidatos, enfim. Então, e o desafio dele, né, era de fechar essa eleição no primeiro turno, né, que era como as últimas pesquisas vinham apontando, e mostra que é um cenário um pouco mais complicado, mas não dá para a gente descartar essa possibilidade. Com certeza, Maurício. Olha, acho que Guarujá dá uma oportunidade para a gente entender o comportamento dos políticos se a eleição caminhar para o segundo turno. Hoje, se a gente somar as intenções de votos dos adversários do Farid, lá por questão de 2 pontos percentuais, daria aí segundo turno entre Farid e Nicolás. A pergunta é para onde Cláudio Fernando, Thaís Margarida, Rafael Vitiello migrariam numa disputa de segundo turno. Esse, para mim, é, a exemplo de Mongaguá, um dos cenários mais disputados, porque você pode ter o Farid fechando a eleição já no primeiro turno, como você pode empurrar a eleição para o segundo turno e aí ver a migração dos outros 7 candidatos, se migrariam para Farid, se migrariam para Nicolás. A Badra, do ponto de vista técnico, analisando os números, a gente ainda aposta num segundo turno entre Farid e Nicolás, e aí numa eleição importante para Guarujá, sobretudo por tudo que aconteceu na cidade nos últimos tempos. Com certeza. Vamos à próxima tela, números, resultados da pesquisa Badra para você ao vivo, aqui na tela da Tati Band Litoral. Agora a intenção de votos para vereadores. Santiago Ângelo tem 2%, Aparecido Davi 1,5%, seguido aí do Márcio do Pet Shop, que também é seguido de Adriana Físio Master, 1,5% cada um deles. O Ziad Mohamed tem 1,3%, Vargas 1,3% também, Sérgio Santa Cruz 1,2%, Abad 0,9%, seguido aí de Mário Lúcio 0,9% também. Outros 40,8%, branco, nulo, ninguém 10,7%. E não souberam dizer 36,4%, né, Maurício? Bom, de novo, sempre lembrando a questão, né, reiterando a questão de não haver eleição para vereador, propriamente dito, né? Guarujá, trabalhando aí alguns nomes já muito conhecidos, mas trabalhando num viés de renovação que é importante. A cidade precisa respirar novos ares, ainda que tenha um legislativo combativo lá. E lembrando, só talvez alguém estranhe, porque 9 nomes e não 10,
a gente sempre faz o corte no sentido de respeitar o resultado da pesquisa. Então nós temos lá 6, 7 candidatos com 0,8. Eles aparecem na pesquisa, está lá no caderno da Badra completo, quem quiser pesquisar, mas para não dizer que houve a preferência por aquele primeiro que apareceu com 0,8, a gente apresenta só 9 nomes. Muito bem. Vamos a mais uma tela, mais resultados aqui da pesquisa Badra para você neste sábado ao vivo. Tela para você aí em casa. Agora a ação prioritária na cidade de Guarujá. Acesso à saúde, aparecendo ali, faltam só os números. Aí, os números agora vieram. 47%. Melhorar a segurança pública, 21,1%. Combate a enchente e alagamentos, 13,3%. Promover geração de emprego e renda, 7,6%. Melhorar transporte coletivo, 5,6%. Redução da população em situação de rua, 4%. E aí não souberam dizer 1,4%. Sandro. Bom, mais uma vez a saúde em primeiro lugar, e vem reforçando que muitos candidatos têm abordado nessa questão, que é da área da saúde, que é justamente a criação do hospital municipal. Muitos candidatos têm defendido essa ideia, e lutar pela implantação do AME, o Ambulatório Médico de Especialidades, que era uma promessa feita já na gestão anterior pelo governador Dória, que ainda não foi cumprida, né? E também chama atenção a parte da segurança pública, o que mostra de fato aí uma sensação de insegurança grande aí por parte da população. Muito bem. Vamos seguir para mais uma cidade, mais resultados para vocês que estão acompanhando ao vivo aqui na tela da Tati Band Litoral. Pesquisa Badra. A tela está cheia aí, agora a cidade é Santos. A cidade de Santos, nesse cenário estimulado, nós temos aí então Rogério Santos, com 38,2% de intenção de votos. Rosana Vale aparece com 34,3%. A Thelma de Souza, 10,4%. Nando Pinheiro, meio ponto percentual. Branco nulo ninguém, 10,3%. E não souberam opinar, 6,2%. Maurício, a cidade de Santos. Bom, Santos, de novo, uma grande disputa travada aí. A gente viu a liderança no primeiro turno em todas as pesquisas de opinião, ainda que por uma pequena margem, da candidata Rosana Vale. E me parece, pela pesquisa Badra, me parece não, os números mostram isso, Rogério dando aquilo que a gente chama de X, né, ultrapassando pela primeira vez no primeiro turno as intenções de voto de Rosana Vale. Ainda assim, dentro da margem de erro. A margem de erro da pesquisa é de 2,5 pontos para mais ou para menos. Então, continua um cenário de empate técnico, mas fica claro aí essa mudança de comportamento, vamos dizer assim, do eleitor, muito embasada na postura do ex-prefeito Paulo Alexandre, as pessoas percebendo que o Paulo já não é mais candidato, a força da liderança dele, transferindo votos para o Rogério, era um cenário já esperado, como é esperado no segundo turno, uma migração de votos do PT. Não se pensa que o PT vai migrar para o PL, então fortalecendo aí a candidatura de Rogério. Tendência fortíssima, né? Quase que uma obviedade dizer. Uma disputa em 2 turnos, e o Rogério já terminando o primeiro turno à frente de Rosana Vale, caminha muito fortemente para isso. A gente precisa agora aguardar dia 6, né, de outubro o resultado das urnas. Muito bem, Sandro. E lembrando, né, que quando a gente fez a última pesquisa, comentou aqui, foi no dia 3, foi justamente no dia que foi oficializada o Rogério como candidato a prefeito, que ainda havia aquela dúvida se era ele, se era o Paulo Alexandre, né? Então, e também eu acho que um fato que contribuiu também para essa mudança, esse crescimento aí do Rogério, é o horário eleitoral, essas inserções da TV, porque o Rogério, ele tem um maior tempo de televisão, de rádio, tem uma exposição maior, e de fato, né, muita gente, como não sabia quem era o candidato da situação, de uma certa forma a população começa a acompanhar, começa a ver e comparar, né? Então acho que ajuda a explicar um pouco dessa mudança de cenário. Muito bem. Vamos a mais uma tela, mais resultados aqui na nossa edição especial do Tati Cidade Eleições 2024. Tela cheia para você de casa, intenção de votos para os vereadores, e a cidade é Santos. O Ademir Pestana tem 2,5% de intenção de votos. Zequinha Teixeira, 1,9%. O Ademir Quintino, 1,1%, o Banha tem 1%, o Bombeiro Neto, 0,9%, o Sérgio Santana, 0,9% também, Débora Camilo, 0,8%, assim como o João Nery, 0,8%, e o Cacá, 0,8%. O Brás tem 0,7%, outros, 29,6%. Branco, nulo, ninguém, 12,1%. E não souberam dizer, 46,9%. Maurício. Bom, repetindo muitos nomes, né? Aí, ao contrário de outras cidades, a gente tende, se o resultado da pesquisa se confirmar, tende a ter pouca renovação na Câmara de Santos.
mas quase que um mantra meu, lembrando que a gente fez agora, na última semana, uma pesquisa, João, com 5.000 entrevistas inédito, em Santos, né? Algo inédito e tal. Essa é uma pesquisa com 1.060 entrevistados, como todas a gente faz tradicionalmente, e que eu sempre faço esse destaque na questão da eleição proporcional, tomar todo tipo de cuidado. Nesse caso específico da pesquisa de 5.000 eleitores, quando a amostra é muito maior, aí sim você tem um cheiro muito mais claro de quem pode chegar ao legislativo. Para mim, sempre o patamar de corte é 1%. Se estiver bem lembrado na espontânea para vereador com 1%, a tendência é que consiga uma vaga na Câmara. Mas na questão dos vereadores em Santos, esse cenário abriga, entre aspas, né, falando assim, para a tua análise, para quem mora em Santos, esses nomes sendo repetitivos, isso é bom ou ruim para a cidade? Olha, todo mundo já me conhece um pouco pela intensidade dos comentários. Para quem acompanhou uma Câmara como a de 93 a 96, quando você tinha lá Mantovani Calejon, Cassandra Maroni, eu não quero José Lascani, estou tentando lembrar aqui um vereador das antigas, mas já falecido, Manuel Constantino, Marcos de Rosses, né? Para quem viu as câmaras que Santos já teve, lamentavelmente, eu prefiro não responder a tua pergunta. Maravilha. Eu estou dizendo isso porque Santos é a principal cidade aqui da Baixada Santista, aproveitar 2 especialistas neste assunto para levar para você uma informação mais completa. Tem mais uma tela de Santos, vamos às prioridades da cidade de Santos, nesta pesquisa Badra, aí na tela para você, ação prioritária em Santos, saúde, como o Maurício tinha adiantado para nós, todas as cidades a saúde entra em primeiro lugar, tem 32,4% aí em Santos. Combate a enchente e alagamentos, 19,9%. Melhorar a segurança pública, 18,9%. A redução da população em situação de rua, 13,8%. Melhorar transporte coletivo, 7,1%. Promover geração de renda e emprego, 6,5%. E aí não souberam dizer 1,4%. Sandro. Mais uma vez a saúde em primeiro lugar, mas num patamar inferior às outras cidades que batem a casa dos 50%. Então mostra de fato aí que esse é um desafio para o gestor de Santos, né? E também chama a atenção a questão do combate às enchentes, que aqui na Zona Noroeste é algo que é muito forte também, e a questão da segurança pública, né? Segurança também é um ponto que o santista cobra bastante. Recentemente houve uma mudança na troca, né? Houve uma mudança na Secretaria de Segurança, com o prefeito nomeando a delegada Raquel Galinatti, né? Então deu uma mexida aí e certamente passou a ocupar mais o noticiário essa questão da segurança. Com certeza. Nós estamos repercutindo os resultados de mais uma pesquisa Badra, intenção de votos para prefeitos, vereadores aqui nas cidades da Baixada Santista. O TAD Cidade Especial Eleições 2024 vai para mais um intervalo, é rapidinho. E aí na volta a gente tem mais assunto para você de casa. Tem cidades ainda, tem mais resultados. É rapidinho, é só aquela aguinha e a gente volta já. Olho no voto, olho na Band. O jornalismo profissional tem algumas características. Eleições 2024 já está de volta ao vivo neste 7 de setembro, uma data emblemática, e trazendo para você a informação precisa sobre as eleições municipais que acontecem dia 6 de outubro deste ano. Olha, aqui nos estúdios eu estou com o Sandro Tadeu, Maurício Juvenal, Instituto Badra realizou mais uma pesquisa intenção de voto para prefeito e também para vereadores das cidades da Baixada Santista, e a gente está repercutindo estes resultados aqui com você ao vivo nesta manhã de sábado. A gente continua com os resultados, vamos a mais uma tela de resultados, por favor, enche a tela aí, porque a cidade agora em questão é Praia Grande, cenário estimulado, a gente tem aí então Praia Grande, o Mourão com 55,8% de intenção de votos, o Danilo Morgado vem com 10,8%, o Lissandro vem com 5,7%, o Pai Robles vem com 1,4% e o Danilo Sugoi 1%. Branco, nulo, ninguém, 6%. E não souberam dizer 19,2%. Maurício, Praia Grande, hein? Um cenário que caminha aí, por méritos próprios do prefeito Mourão, caminha para uma reeleição. Causa estranheza, veja,
esse nome, Danilo Morgado, um nome que foi acumulando um patrimônio eleitoral importante, numa linha de oxigenar a política local. Todo mundo sabe que, do ponto de vista da análise da pesquisa, a crítica que a gente sempre faz é no sentido de que não há renovação política em Praia Grande, mas também não se pode negar a evolução da característica urbana, da qualidade do serviço. Eu ouso dizer que Praia Grande tem uma qualidade de serviço público melhor do que Santos, sobretudo nas redes de saúde, de transporte coletivo, de assistência social, e aí você vê esse trabalho sendo coroado, provavelmente, se eu não me engano, com a 6ª eleição do prefeito Mourão à frente do município. Causa estranheza, é um certo derretimento de Danilo Morgado, correndo o risco aí até de ter esse patrimônio eleitoral conquistado enquanto oposição, hoje ameaçado pela candidatura de Dr. Lissandro. Mas caminha, apesar de ser uma cidade com 2 turnos, caminha para definir de fato no primeiro turno. Sandro? Contribuindo aqui com o que o Maurício estava falando, realmente tudo caminha para o Mourão vencer no primeiro turno, mas o que me chamou bastante atenção é que quase 20% dos entrevistados disseram que ainda estão indecisos em quem votar, né? O que deixa uma pulga atrás da orelha aí, talvez nesse discurso, porque a gente ouve muito dos candidatos de oposição o fato do deputado Mourão largar o mandato, né, para tentar novamente a prefeitura de Praia Grande, enfim. Então talvez seja algum discurso aí que muita gente está na dúvida do que fazer diante da urna no dia 6, né? Então talvez a gente possa ter uma mudança aí, né? Mas o cenário é favorável ao Mourão para ele ser eleito mais uma vez para comandar Praia Grande. Muito bem. Vamos a mais uma tela, então. Vamos à tela dos vereadores da cidade de Praia Grande, para você acompanhar a tela cheia, por favor. Está aí, então, na tela, a intenção de votos para os vereadores na cidade de Praia Grande. O Marquinho, 4,1%. João Correia Neto, 1,3%. Zezão, 1,3% também. A Rosana Marques, 1,2%. Marquinhos do Abrigo, 1,2% também. A gente tem Serginho, sim, 1,1%, seguido da Adriana Tavares e seguido do Gordinho do Povo, 1,1% cada um desses 3. Eduardo Xavier tem 1%, junto com Renata Zabel, que também tem 1%. Outros, 29,4%. Branco, nulo, ninguém, 4,8%. Não souberam opinar, 51,4%. Maurício. Bom, uma Câmara também lá que repete muitos dos nomes, né? Hoje dos nomes presentes, a se comemorar a presença de mulheres mais uma vez, mas ao mesmo tempo que a gente comemora, me parece que vale o destaque, uma pena que a gente não tenha isso 50-50, né? Talvez os políticos pudessem pensar um pouco melhor nisso. Por que a gente não caminha aí para um projeto de lei, para um entendimento onde a representatividade tem que ser, a representatividade de gênero esteja contemplada em sua totalidade lá? Muito bem. Agora vamos às ações prioritárias da cidade, que também foi ouvida aí pelos eleitores nesta pesquisa da Badra. Enche a tela, por favor. A ação prioritária de Praia Grande, saúde, já foi adiantado para todos que saúde seria o primeiro de todas as cidades. Na Praia Grande aparece com 37,8%. Melhorar a segurança pública tem 21,8%. Combate às enchentes, 12,2%. Melhorar o transporte coletivo, 10,5%. Promover a geração de emprego e renda, 8,7%. E reduzir aí a população em situação de rua, 6,4%. E não souberam dizer 2,7%, Sandro. Bom, a saúde também está num patamar um pouco inferior em relação às outras cidades, né? E chama atenção também a questão da segurança pública. Isso porque Praia Grande investe há muito tempo na área da segurança pública, foi a primeira Guarda Civil Municipal a armar a sua corporação, tem um grande aparato ali de câmeras, é o maior aqui da nossa região, e mesmo assim a sensação de insegurança da população é muito forte, o que merece também um olhar especial para o próximo gestor da cidade. Vamos seguir agora para mais uma cidade. A cidade agora vai aparecer na sua tela aí. A gente confere o resultado e intenção de voto para prefeitos da cidade de São Vicente agora. Neste cenário, Caio Amado aparecendo com 71,6% da intenção de votos. A Rosana Caruso, 2,5%. O Coronel Magno Julião tem 2,4%. Marcelo Rocha, 1%. O Ricardo Fagnoli tem 0,9% e Rui Eliseu 0,7%. Branco, nulo, ninguém, 9,1%. Não souberam opinar, 11,7%. Maurício. Acho que a reeleição mais tranquila, né? Nos poucos cenários de reeleição que a gente tem nas 9 cidades, acho que a reeleição mais tranquila. A gente teve a oportunidade nesses últimos 3, 4 meses
de sempre destacar aqui o bom desempenho à frente da gestão do prefeito Caio Amado. Eu sempre questiono um pouquinho, porque uma coisa é quando você herda um município como São Vicente, que é difícil de governar, depois de um governo do Márcio França, do Tércio Garcia. Mas quando a gente herda depois dos últimos prefeitos, né, fica um pouco mais fácil, estou brincando aqui, de gerir, cada um tem o seu mérito. Para além de ter recuperado a cidade, o Caio teve aí, apesar de muito novo, muito jovem, teve uma habilidade danada para compor o tabuleiro político e está chegando nessa situação que representa não só a aprovação popular ao mandato dele, mas, lamentavelmente, um cenário que nenhum outro nome que desperte grande interesse da população dirigir a sua intenção de voto. Prova disso são os números, né? Então, não é nenhum comentário não qualitativo em relação aos demais candidatos, mas é aquela coisa de despertar vontade, né? Verdade. Sandro? E mostra, João, claramente isso, confirmando isso que o Maurício apontou aqui. Muitos candidatos demoraram para aparecer, para entrar nesse jogo. Porque nem o segundo nome mais citado aí é o da Rosana Caruso, que entrou aos 45 do segundo tempo. O PT caminhava para lançar o ex-prefeito Pedro Gouveia. Coronel Magno Julião, do PL, também. O PL até abril fazia parte da gestão do Caio Amado, iria apoiá-lo. Então, e os demais nomes também surgiram aí de última hora, enfim, né? E que é difícil. Numa eleição municipal, você precisa de uma construção ao longo do tempo, né? Somente assim você consegue chegar de fato e se mostrar como uma alternativa viável para a população. Muito bem. Vamos a mais uma tela agora, a tela de vereadores, e a cidade é São Vicente. Enche a tela, por favor, olha só. Então vamos aos resultados. O Dinho Brito tem 4,9%, Thiago Pereto 4,3%, Jefferson tem 4,3% também, Adilson da Farmácia 4,3%, o Rodrigão Digão 4,2%, Gilmar André 1,6%, Zé Soares 1,5%, Adriana Coutinho 1,4%, o Johnny Sazaki tem 1,3%, o Benevan Souza, 1,2%. Outros, 27,1%. Branco, nulo, ninguém, 6,9%. E não souberam dizer, 37%. Sandro. Bom, também mostra aí que, de fato, aí são muitos candidatos que estão tentando a reeleição, aparecem bem posicionados, e destacar o nome da Adriana Coutinho, que é uma candidata vereadora mulher, e também já faz, acho que mais de 20 anos, que no caso de São Vicente, não elege uma mulher para a Câmara, aí, então aparece desponto como um nome forte. Muito bem. Agora, vamos às ações prioritárias das cidades, também foi ouvido pela pesquisa Badra, nessa rodada de 1.060 eleitores moradores das cidades. Em São Vicente, a ação prioritária, então, vem aí o acesso à saúde pública, 35,5%. Combate às enchentes e alagamentos, 22%. Melhorar a segurança pública, 17,7%. Melhorar transporte coletivo, 9,1%. Promover geração de emprego e renda, 7,7%. E reduzir a população em situação de rua, 6%. Não souberam opinar, 2%, Maurício. Quero pegar uma carona aqui, antes de falar da ação prioritária. Acho que a fala importante do Sandro, quando ele cita a Adriana Coutinho, não só a questão do gênero, mas é importante que a gente tenha acompanhado na Baixada Santista uma tendência de eleger jornalistas ou ex-jornalistas, desde a Rosana, depois Solange Freitas, Adriana Coutinho, Audrey Cleis, né? Essa questão da exposição de mídia. Em São Paulo você vê dois comunicadores disputando a prefeitura, Pablo Marçal e da Atena. Acho que um pouco para mostrar que, para além dos veículos até, o quão os jornalistas conhecem, por vezes, os problemas da cidade, se interagem com ele e o quanto isso é percebido pela população. Nenhum tipo de defesa a favor ou contra, seja lá do nome que for. Mas acho que é importante, para a classe da comunicação que a gente trabalha tanto, acho que é sempre importante fazer esse destaque e mostrar que esse reconhecimento vem acontecendo. Veja, importante nessa questão de São Vicente, saúde e alagamentos. Dois problemas históricos dos municípios, detém ali quase 60% das menções e é fundamental, então, que o próximo prefeito, seja o prefeito Caio Amado, provavelmente o será, que consiga resolver de vez essas duas graves questões que afetam a cidade com a segunda maior população da região e que precisa muito ver essa questão do combate aos alagamentos, sobretudo, resolvido de uma vez. Com certeza. Antes do nosso encerramento, agradecer aqui aos nossos convidados. Vai ter outra rodada. É isso, Maurício? A gente
Vai ter outra rodada de pesquisas, ainda antes das eleições? Como é que vai funcionar a próxima rodada? Eu queria que você contasse, dá para adiantar alguma coisa? A gente espera que sim, né? Vamos dizer assim, se o espírito democrático prevalecer, queria reiterar aqui um pedido de desculpas à população de Bertioga. O candidato Matheus Rodrigues, sabe-se lá por quê, entendeu que deveria pedir a impugnação da pesquisa da Badra. A gente respeita a decisão liminar, em caráter liminar, da Justiça. Decisão judicial se cumpre. Eu não respeito a opinião do Caio Rodrigues aqui, do Matheus Rodrigues, pela a inicial que eu vi da ação, mas respeitamos a decisão judicial e com certo vergonha alheia, eu peço desculpa ao eleitor de Bertioga, que está sendo ceifado da oportunidade de receber uma informação importante por conta de uma motivação. Então a gente espera que tenha, desde que a gente não tenha, óbvio, outras liminares. Acho que importante destaque, e eu vou tentar ficar bastante atento aqui ao tempo, é que pode até parecer que é só coincidência, mas não é. Você vê que quem trabalha bem pelo povo não está preocupado com pesquisa. Pergunta se o Caio Matheus lá em Bertioga está preocupado com a pesquisa. Ele tem tanta segurança do mandato que fez que ele não está com essa preocupação. Dá uma ligadinha para o Alberto Mourão, pergunta se ele está preocupado com pesquisa. Está preocupado com pesquisa. Ele tem tanta certeza do trabalho que fez. Dá uma ligadinha para o Ademário, olha, que teve a sua avaliação da administração sempre questionada, mas ele está tão convicto da proximidade com o território e das necessidades que não está preocupado com pesquisa. Pergunta para o Paulo Alexandre, mesmo em frente, mesmo em meio a esse empate técnico aqui em Santos, se ele está preocupado com pesquisa. É gente que tem aprovação popular. Não é gente que tem aprovação de instituto de pesquisa. É gente que sabe que quando o voto for depositado na urna, o caminho do voto é um só. Né? Mas, em geral, quem reclama de pesquisa é quem não aparece em primeiro lugar. E mesmo assim tem gente também que aparece em primeiro lugar e reclama. Poxa, a Badra disse que eu estou 15 pontos à frente, eu estou 30. Né? Então o Instituto de Pesquisa é quase como mãe de juiz. A maioria prefere xingar. Nós vamos caminhar para o compromisso que a Badra tem como único instituto da região que, às vésperas da eleição, divulga resultado de pesquisa para que possa, no dia da eleição, quando a urna abrir, confirmar se o resultado vingou ou não vingou, se a Badra acertou ou se a Badra errou. Nós não temos contrato, não temos compromisso com nenhum candidato da região de nenhuma cidade. Meu compromisso primeiro é com o eleitor da Baixada Santista. Segundo, com a Band, que abriu as suas portas para reproduzir um trabalho nosso que sabe que é de confiança, que não tem viés, que é feito com total imparcialidade. É quase que praticar censura quando você ceifa uma população inteira de obter um resultado. É óbvio que eu estou falando um pouco aqui com o fígado normal de quem o coração bate e corre sangue na veia, até porque tem comentários de bastidor, para não tomar um outro processo eu vou evitar de fazer, né? Mas certamente quando alguém bloqueia uma pesquisa, é porque tem uma outra que já mostra, sabe que vai aparecer mal na pesquisa e aí acaba preferindo bloquear. Nós vamos sim, a grande novidade, né? Por conta muito do assédio que tem acontecido no campo. Nós vamos ter a pesquisa presencial e nós vamos ter a pesquisa também por telefone. Nós vamos usar os dois métodos para poder apresentar aqui. Eu tinha outras coisas para dizer, o tempo esgotando. Tem um minuto. Agradeço. É bem rapidinho, só lembrar então que não adianta assediar os nossos entrevistadores. Eles estão orientados a não entrevistar quem se oferece. Não é por comportamento antidemocrático, é porque geralmente quem se oferece para responder a pesquisa já vai indicar um candidato A ou candidato B. Queria agradecer demais a presença dos senhores aqui mais uma vez e até uma próxima. Bom dia para você, Sandro. Obrigado, João. Até a próxima. Até a próxima também, Maurício. Obrigado. Um abraço. A gente encerra assim esta edição do nosso Tarde Cidade Especial Eleições 2024. Fique agora com a programação da Band. Bom final de semana. Até a próxima. Olho no voto, olho na Band.
Nós somos a TV Tati Band Litoral, emissora afiliada à Rede Bandeirantes.